Confiram agora o painel Crescimento no Desconforto com Tiago Massambani e Ana Paula Prado. Bom dia, bom dia! Ai, acho que a gente nunca fez isso juntos antes. Não. Vou contar que no carro, quando a gente estava vindo para cá, eu falei assim, vamos se organizar direitinho? Vamos não disparar, falar sem deixar o outro falar? Então, assim, gente, vocês vão com a gente, tá? Qualquer coisa, vocês acham... E eu prometo prestar atenção no que ela está falando. Tá? Para a gente não sair. Bom, a gente... O nome do nosso painel é Crescendo no Desconforto. Por motivos óbvios, né, gente? Por motivos óbvios. Mas, assim como o Antônio compartilhou, e eu nem tinha assistido a mensagem dele, na verdade. Talvez ele nem saiba disso, que eu não assisti sua mensagem, Antônio. Eu assisti agora, só vi algumas coisas. Então, eu nem sabia que ele ia comentar sobre aquilo que a gente viveu, ou, na verdade, aquilo que nós estamos vivendo. Então, o painel diz por si só aquilo que o Senhor colocou diante de nós e que nós, obviamente, entendemos que era o chamado dEle, era a vontade dEle para as nossas vidas. Então, nós dissemos sim, porque a gente não é louco de dizer não. Então, e hoje temos vivido esse lugar que, apesar de desconfortável, ele é de obediência, mas ele continua desconfortável. Mas ele é de obediência. E aí, sim, vai nesse loop, entendeu? É mais ou menos isso. Essa mensagem foi uma ótima introdução para aquilo que a gente vai testemunhar aqui hoje. A gente vai compartilhar um pouquinho do nosso testemunho. Não só do último ano, que muitos de vocês acompanharam muito de perto, mas dos últimos anos das nossas vidas, né? Isso não é uma coisa nova para a gente agora. Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos há 8 anos atrás, a gente já viveu isso muito na pele. E acho que a gente nunca teve a oportunidade de compartilhar essa história, e eu vou fazer isso de uma maneira muito resumida, mas quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, 4 meses depois, eu engravidei do Otto, no susto, e, sei lá, 6 meses depois, a gente estava plantando essa igreja com o Antônio e com a Érica. E, quando eles nos chamaram para fazer isso, para se juntar a eles nessa plantação, a gente nem morava aqui em Orlando, a gente morava em Boca Raton. E eu estava super grávida. E, assim, o cenário não era absolutamente nada propício para a gente dizer sim àquilo que o Senhor estava colocando na nossa frente. A gente não tinha nada organizado, nem financeiramente, nem... assim, nada. Eu estava para ter neném. Então, vocês veem, não é uma coisa nova na nossa vida. É um padrão que Deus está fazendo com a gente. Está se repetindo. Está se repetindo. Mas isso aconteceu com a gente há 7 anos atrás. E, naquela época, a gente viveu muito isso e não foi confortável. Não foi tipo, Senhor, tudo bem, a gente topa plantar essa igreja, a gente topa viajar 3 horas de Boca para Orlando todo final de semana com um bebê recém-nascido, mas a gente vai ver o Senhor organizando toda a nossa vida, e a gente vai viver isso porque o Senhor vai nos dar uma vida organizada, uma vez que a gente vai obedecer, né? Mas não. A partir daí, a gente ainda viveu muitos desafios. Hoje, acabei de receber uma foto da Sandra e do Michel, que estão assistindo a gente lá na Espanha, que foram, né, levados pelo Senhor para lá e estão apoiando a Mari e o Ricardo nesse começo de ministério lá. E eles estão sentados no chão da sala, com o colchãozinho deles lá, ainda não tem a casa toda mobiliada, e assistindo a gente. Isso me trouxe para quando a gente morou aqui em Orlando, que a nossa casa não tinha um móvel. Quando a gente mudou para cá, realmente, para o Tiago ser contratado pela igreja, a nossa casa era nossa sala era um colchão de solteiro, uma mini TVzinha. A única coisa que tinha era o berço do Otto lá em cima. O quarto dele era o mais organizadinho, e uma mesa na cozinha. Era tudo que a gente tinha por meses. O nosso colchão também era no chão. Então, assim,
acho que o que a gente viveu e o que o Senhor nos mostrou e o que a gente vem caminhando desde então aí é que o Senhor não vai preparar o cenário perfeito da tua vida para você dizer sim. O Senhor não vai organizar tudo primeiro para que você possa obedecer. O Senhor não vai deixar tudo assim, ó, agora você tá ok financeiramente, agora você não, os seus filhos estão crescidos, agora você não precisa se preocupar tanto com o trabalho, agora você pode obedecer. Pelo menos no meu caso, no nosso caso, nunca foi assim, né, amor? Não, a gente teve os momentos de, né, como a Paulinha falou, a gente teve uma época que a gente morava em Boca Raton, que ali a gente conseguiu se estabilizar, mas não durou muito tempo, e a gente já veio para Orlando. E aí vivemos tudo isso. Mas, graças a Deus, que nós, apesar de todo esse momento do desconforto, o Senhor prepara pessoas também para caminhar conosco. Sim. Nós temos um casal maravilhoso aqui, que é a Ju e o Vini, que quando eles chegaram 3 meses antes de nós. E o Senhor colocou, e quando tudo começou, né, nós tivemos nossos amigos por perto. E o que eu quero trazer é que os relacionamentos nos fortificam quando nós estamos no espaço do desconforto, né? Então, nós tivemos essa boa experiência, né? Obviamente, o Antônio e a Érica nos deram todo o suporte para passarmos O Antônio, a Érica, a Luísa, o Beto, a Júlia, que nos cederam os seus quartos, as suas cozinhas, as suas salas, as suas horas. Sim, dividimos quarto, principalmente quando o Otto nasceu. Nós ficamos, antes de nós acharmos nossa casa aqui em Orlando, nós ficamos mais 2 meses. Então, enfim, nós precisamos... Eles nos ofertaram bastante na nossa vida, de tudo que vocês podem imaginar. E ofertaram antes de igreja existir, de projeto da Vida Church existir. Então, mas o Senhor já sabia. O Senhor já sabia tudo o que ia acontecer. Quem não sabia éramos nós, que fomos passar, desavisados, que fomos passar por isso. Mas, em todo tempo, a gente sabia que o Senhor estava conosco. Quando, como a Paulinha falou, quando o Antônio nos chamou, a gente estava em Boca Raton, né, quando a igreja começou em junho, julho de 2018, mas em 2020 a gente veio para Orlando. E a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. O Antônio já compartilhou algumas vezes aqui que a gente tinha... Ele era mantido financeiramente para uma igreja do Brasil, e, obviamente, a igreja estava começando a crescer, mas era muito pouco. E ele arriscou, foi ousado, em chamar e falar, não, vem, Tiago, que vai dar certo, vai funcionar, a gente está aqui. E eu estou contando essa história porque talvez algumas pessoas não saibam, mas ele chamou, nos convidou e se arriscou, porque... imagina que ele tinha uma família toda para sustentar, a igreja estava nascendo, ele só tinha a parte dele, mas ele falou, vem. E ele disse mais uma vez sim para o Senhor. E o Senhor honrou com o sim do Antônio. E aí nós entendemos que também, um pouquinho mais para frente, o Senhor honrou o nosso sim. Apesar do tempo que nós passamos no colchãozinho no chão, o Senhor nunca falhou. As provisões do Senhor nunca falharam. Eu vou contar um testemunho rápido. Eu estava em Boca Raton, trabalhando numa companhia de design, que era isso que eu sou formado em design, mas já tinha deixado isso há alguns anos, mas quando eu cheguei aqui em 2020, um primo lá de Boca Raton chamou, fomos para lá trabalhando. Passou 2019 inteiro, que foi o ano que nós moramos. 2020, o Antônio chamou. No final do ano de 2019, quando a gente veio para cá, eu conversei com ele, com o meu primo, e falei, cara, se você conseguir mandar algum trabalho, porque assim, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu posso trabalhar remoto tranquilamente, não tem problema, e tal, não sei o quê, enfim. Acontece que, em 2020... Pandemia. E, para piorar, ele não me mandou absolutamente nada.
não tinha trabalho nenhum, zero. E eu falei, putz, será que esse mês vai mandar alguma coisa? Nada. Enfim, o que aconteceu na pandemia? 2020, nós tínhamos, com relação a alguns serviços públicos de água, de luz, que você poderia jogar para frente, porque, entendendo todo o momento, foi o que a gente fez, a gente não tinha, a gente só tinha o básico para viver. E graças a Deus por isso. No final do ano, o que aconteceu? Tiago, tem que pagar aquela luz lá. As contas, querido. Tiago, tem que pagar aquele negócio lá. Tiago, e agora? E já as contas chegaram. Quem que chegou junto? Meu primo. Me ligou. Falou assim, cara... No mesmo mês. No mesmo mês. Era novembro e dezembro. Ó, surgiu uma oportunidade, tal, não sei o quê, então ele vai começar a trabalhar, você vai poder trabalhar remoto. Então, assim, a gente viveu milagre do Senhor, porque é fora do nosso controle. É fora do nosso controle. Mas nós dissemos sim. E a palavra do Senhor diz que Ele cuidará das nossas necessidades. Em todo tempo, Ele vai estar presente. Enquanto nós dissermos e obedecermos a Ele, Ele vai estar presente. Então, foi isso que aconteceu. E quando a gente fala de desconforto, a gente não necessariamente está falando de sofrimento. E a gente viveu muito isso. E quem caminha perto da gente pode dizer. Foi muito desconfortável. Não foi, tranquilinho. Mas, primeiro que a gente tinha certeza do que a gente estava fazendo, o Senhor tinha colocado uma convicção muito grande no nosso coração daquilo que a gente estava fazendo, e o Senhor nos proporcionou momentos maravilhosos. Eu tenho memórias muito, muito, muito boas desse tempo que a gente viveu, dos perrengues, de tudo. O Otto era pequeno, as nossas memórias com o Otto pequenininho são maravilhosas. Então, assim, não é uma ode ao sofrimento, né? Nós estamos falando de desconforto, mas com o Senhor no desconforto nós estamos com tudo aquilo que a gente precisa. Então é real viver a paz que excede todo o entendimento, porque não tinha nada organizado, mas a gente estava vivendo aquilo que o Senhor tinha nos chamado para viver com muita convicção. Então, se eu posso te encorajar hoje, assim, se as coisas não parecem tão organizadas como você gostaria, isso não é sinal de desobediência na maioria das vezes. Isso não é sinal de, como os amigos de Jó, que acusaram ele que tinha alguma coisa errada no caráter dele. Óbvio que a gente tem que sondar, dar uma olhada, mas, às vezes, é o que o Senhor nos propôs para viver naquele momento, e Ele é fiel, e Ele supre, e a gente viveu isso lá, e a gente tem vivido isso durante todos esses anos. Eu acho que a gente, para pular uns anos para frente na história, e que muitos de vocês acompanharam aqui de camarote, a história se repetiu com a gente no ano passado, quando o Senhor nos propôs, essa nova etapa do nosso ministério. E eu me lembro muito, 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 muito do dia que a gente disse sim. O pastor Sidney ontem me encontrou e falou assim, olhou, viu a igreja, viva e linda do jeito que está, e falou assim, eu só acreditei que isso aqui fosse dar certo porque eu estava aqui. E eu sei que foi o Senhor que falou, porque, senão, eu não tinha acreditado que isso ia dar certo. E eu faço minhas as suas palavras, porque, quando eu disse sim aqui, primeiro que foi um sim bastante forçado, vamos dizer assim, porque eu me lembro da minha oração naquele dia, muito gente. Desconforto, vocês estão entendendo. É muito desconforto. A minha oração naquele dia, e quando eu entendi o que o Senhor estava me pedindo, e quando a gente realizou, Antônio e Érica vão, eu ajoelhei ali naquele altar, num chamado do pastor Kendall, e eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu não quero. Eu preciso te dizer que eu não quero. E aí eu comecei a repetir, eu não quero, com tanto desespero. Eu falava, Senhor, eu não quero, 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 por favor, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. E depois de uns, sei lá quantos minutos, eu fiquei num looping de eu não quero. Eu falei, mas eu jamais seria capaz de dizer não para algo que o Senhor está me chamando. Então, o Senhor tem o meu sim. Eu não sei o que vem pela frente. Na verdade, não faço a menor ideia. Eu sei quem eu sou e eu sei quem nós somos. Eu sei que a gente não é capaz de fazer isso. Eu não sei onde o Senhor está com a cabeça. Mas o Senhor tem o nosso sim. E essa foi a minha entrega aqui nesse altar aquele dia. E, desde então, essa convicção... E o Tiago sabe, porque ele está aqui do meu lado, toda vez que a gente vai subir aqui para fazer qualquer coisa. Se eu vou subir aqui para dar
Boa noite para vocês. A minha mão sua. Porque eu tenho muito temor desse lugar. Muito, é muito mais do que falar em público, do que... Não passa por aí. É o temor do lugar que o Senhor nos chamou para estar e a certeza da nossa insuficiência para estar aqui. Então, o Senhor, esse crescimento, ele só poderia ter acontecido nesse cenário. Do Senhor tirar todas as nossas seguranças, do Senhor tirar as pessoas que eram a nossa segurança ministerial de pertinho da gente. Que eram a nossa segurança até... Eu falo que eu ia com a Érica para os lugares, porque a nossa personalidade, como vocês sabem, é bastante diferente. A Érica chega falando com 475 pessoas ao mesmo tempo. Eu não sou essa pessoa. E eu amava ir para os lugares com ela, porque daí eu não precisava. Ela ia lá e ela se resolvia. Eu só precisava fazer um... Então, o Senhor tirou essas seguranças que a gente tinha aqui, ministerialmente. E Ele falou, é de mim que vocês dependem. E a gente tem vivido isso dia após dia. E junto com esse testemunho que a Paulinha contou, que a gente comentou que a história se repetiu porque exatamente foi no período que a Nina tinha acabado de chegar. Eu acho que Deus dá filho para a gente nessas horas, que é para a gente se distrair um pouco das outras coisas que estão acontecendo. Fazendo. Assim, ó, olha aqui um pouquinho. Então, e a gente, é o segundo filho, a gente tem a experiência do Otto, e a Nina tinha acabado de chegar. Nós estávamos vivendo um período... não era novo, porque a gente tinha vivido com o Otto, mas isso repetindo como pais de bebês. E bem desafiador, viu, queridos? Bem desafiador. Né, mais uma vez, mas e acho que o que a Paulinha falou, não levando como algo ruim, mas a gente estava entendendo que o Senhor queria nos fortalecer, porque Ele chamou nesse período, de novo, tudo aconteceu de novo com a Nina aí e com o Otto também, e a Nina totalmente diferente, personalidade diferente do Otto. Então, vocês podem até ver, né, porque a menina é diferente. E então, nós obviamente, sentimos que o Senhor estava nos dando vinha dEle, com palavra dEle, mas a gente olhava para dentro da nossa casa e aquela coisa de madrugada, sem dormir e tal, e falando sim, Senhor, estamos... Assumindo, assim, a gente vai, assim, estamos indo, Senhor, daqui a gente vai assumir isso aqui. Então, a história se repetiu, porque é nesse lugar que o Senhor vai nos tratar e vai nos moldar. Não, eu vou adicionar uma partezinha importante nesse testemunho de agora, porque quando a história se repete, a história se repetiu mesmo. Quando a gente ganhou a Nina, a gente estava perto de ganhar a Nina, a gente estava com a nossa vida bastante organizada, assim, né? Então, estaria até, tipo, tudo bem, a gente vai ter um neném, mas, assim, tá ok para a gente dizer sim, a gente está com a vida organizada. Passou, sei lá, eu estava com 8 meses de gravidez. Eu estava numa conferência de mulheres, sentada na conferência, assistindo a conferência. Tiago me manda uma mensagem no meu celular, basicamente me contando que ele tinha acabado de perder um emprego que era responsável pela metade da nossa renda, da nossa família. Eu falei que quando Deus... Aqui, a dependência, gente, é profunda. É tipo assim, vocês estão achando que vocês estão... Peraí, não, vem. E nós tínhamos acabado, nesse período, nós tínhamos acabado de mudar de casa, porque a Nina ia chegar, a casa que nós estávamos não ia se ajeitar. Na verdade, se a gente soubesse que ia perder o emprego, a gente não tinha mudado. A gente bota as duas crianças no mesmo quarto e vamos embora. Mas o Senhor permitiu. Inclusive, isso aconteceu quando... 2 dias depois nós assinamos o contrato da casa, vamos morar, que legal, maravilhoso, tudo certo. 2 dias depois foi quando a pessoa me ligou e falou assim, cara, não dá para continuar, e então, obrigado. Foi a mesma história, gente, foi a mesma história. Acho que vai aparecer uns trabalhos aí, eu vou te mandar remoto. Nunca. Não Até mandou? hoje a gente está esperando. A gente está esperando.
Mas foi lindo, porque eu estava nessa conferência, o Tiago me mandou uma mensagem muito em paz, ele só me respondeu assim, Mônica, fique em paz, vai dar tudo certo. E Deus é muito detalhista, porque se eu estivesse em casa, eu teria enlouquecido ele. Porque eu só chorei a conferência inteira, desesperada. E a conferência inteira, o Senhor falou muito claro no nosso coração, no meu coração, que Ele ia prover, que Ele ia prover. E eu saí de lá, depois de tanta confirmação do Senhor, falando, fique em paz, eu vou prover, que eu consegui chegar em casa sem destruir a fé do meu marido. Eu consegui chegar em casa com um pouquinho de força. O Senhor cuida, né? Cuida. E falar assim, não, o Senhor vai prover. E, gente, a gente tem vivido isso desde então. O Senhor provê, o Senhor cuida, é Ele que nos coloca no lugar de dependência. A gente tem essa ilusão de que a gente tem o controle de alguma coisa quando a nossa vida está resolvida financeiramente, ou quando a gente tem um trabalho estável, ou quando a gente está bem de saúde. A gente tem essa ilusão que a gente pode, de alguma forma, depender da gente. E talvez eu tenha essa tendência, porque o Senhor sempre quer deixar muito claro que a gente não pode depender da gente. Então, a gente vem caminhando em dependência dEle em todo esse tempo. E eu quero te encorajar a dizer que vale a pena. Vale a pena. Isso que ajudou, né? Eu comentei do Vini e da Ju no começo da igreja, mas algo que também nos conforta, algo que também nos ajuda a seguir, algo que também nos faz nós permanecermos, são pessoas ao nosso lado. Sim. São os nossos relacionamentos, são pessoas que estão caminhando conosco. São os amigos que, beleza, eles estão felizes lá no dia que legal, que saiu o green card, ou que, enfim, qualquer coisa assim, mas no dia difícil a gente tem gente que caminha ao nosso lado e dizendo, te encorajando, te fortalecendo, orando com você. Então, isso é mais uma vez uma oportunidade que nós temos como comunidade aqui, de contar um com os outros. Busque, converse, vá atrás. Não espere que somente uma pessoa vá te procurar, mas procure alguém. Então, eu falo, já compartilhei algumas vezes com pessoas que recém-chegadas aqui, que eu falo que, sim, tem toda a vida normal da pessoa, a vida, né, de casa, de trabalho, de filhos e tudo mais, e tem a vida do imigrante. A vida do imigrante, querido, ela é um desafio. Sim. Porque tem muitas camadas aí, né? É isso, nós temos as nossas dificuldades dentro da nossa casa, e a vida do imigrante, ela está ali por cima, só para complicar. Então, é aquela coisa que quando a gente chega, então, putz, preciso ir no médico, meu filho está doente, preciso de alguém para me ajudar a ligar no médico para contar, ou para ir até o hospital me ajudar, ou fazer a matrícula do meu filho, ou comprar um carro. Tem muitas camadas aí para quem é imigrante. Então, quando a gente está aberto para o relacionamento, buscando pessoas, o Senhor também diz, olha, esse é um bom caminho. Caminhe juntos. Eu acho que isso que o Tiago falou é muito importante. A gente tem vivido isso muito também na questão ministerial, porque a gente jamais estaria conseguindo fazer isso se a gente não tivesse uma igreja tão saudável, uma igreja com uma equipe de pastores tão hands-on, onde está cada um ali, fazendo a sua parte, com a sua equipe, com os seus, uma equipe de líderes que realmente cuida dos seus pequenos grupos, que realmente assume esse lugar e não fica esperando o pastor ligar, o pastor visitar. Você vai ver quando alguém está no hospital, não vai um, vai 5, porque as pessoas assumiram esse lugar. Então, se é possível, eu falo que a gente compartilhou isso na reunião de pastores que a gente teve essa semana. Acho que a gente só consegue fazer isso que a gente tem feito hoje. Primeiro, porque a gente tem a certeza absoluta que é o Senhor que nos mandou fazer, que é o Senhor que está com a gente, que é o Senhor que nos sustenta. E segundo, porque a gente tem tanta gente nos apoiando, nos suportando, cuidando da onde os nossos braços não chegam, da onde a gente não consegue ir, mas é muita gente mesmo. A gente não tem esse peso
da sobrecarga, porque todo mundo abraçou isso junto com a gente. Desde o cuidado da igreja até o cuidado com a gente. Eu preciso tomar um café com alguém. Sempre tem alguém para se disponibilizar para ficar com a minha filha, para buscar a filha. É viver igreja. A gente tem vivido isso de uma maneira tão linda e tão viva. Aqui nessa igreja, eu tenho certeza que isso não é só a gente. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de compartilhar com vocês hoje com o microfone na mão, mas eu tenho certeza que, se você parar para conversar com algumas pessoas, outras pessoas têm esse testemunho de viver família, de viver apoio, de viver corpo de Cristo. Sabe, eu vou contar um testemunho do Luciano, que está aqui, de ontem. E aí eu vou dizer que é hands-on todo o time pastoral, mas também os líderes, os coordenadores. Mas isso é de toda a igreja. Ontem o Luciano mandou no nosso grupo de cenário, e nós precisávamos fazer o transporte dos cubos que estão ali na frente, de outras coisas e tal. Ele só simplesmente falou assim: gente, me dê uma folga aqui, eu estou disponível, estou aqui, estou com a van, eu estou pronto, para onde eu devo ir, só me passa o endereço que eu vou. Isso é algo que nós estamos construindo como família, como coração, como disponibilidade para a nossa comunidade, é servindo as pessoas. Então, a Paulinha fala dos pastores ou dos líderes, mas isso nós estamos vivendo em todo lugar. Faz parte da identidade Faz parte da da igreja. Então, obrigado, Luciano, por você ouvir a voz do Senhor também. Então, e todos vocês, ontem, antes Foi ontem? Foi. Foi ontem, antes da minha mensagem. Eu agradeci mais uma vez todos os voluntários, que está envolvido toda a igreja, para tudo acontecer. E não só do evento de hoje, mas todas as coisas que nós vivemos como igreja. Sim. Dependem de pessoas. E as pessoas, graças a Deus, ouvem a voz do Senhor, são chamadas e estão respondendo que sim. E eu acho que, para a gente finalizar essa última parte, eu gostaria de tocar num desafio particular. Eu acho que o Tiago compartilha comigo desse mesmo desafio, mas ele lida muito melhor do que eu com isso. É que, muitas vezes, quando a gente... Mas eu não sei como, tá? Porque eu não lidava. Como o Antônio falou, eu sou do backstage, sempre fui. Eu estava lá escondidinho. Então, estava tudo bem, estava ali atrás dos computadores, para mim estava ótimo. Enfim. Mas acho que, muitas vezes, quando a gente diz sim para o Senhor, para qualquer desafio que seja, a gente tem que lidar com as nossas próprias expectativas daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor espera de nós, e com a expectativa das outras pessoas, né? E eu vivi isso muito na pele. Eu acho que esse era o meu maior, aquilo que mais, como é que eu vou falar isso? Me puxava para trás, e até hoje, se eu vacilar, é o que mais me segura. É a questão da expectativa, tanto da expectativa minha comigo mesma, de agradar ao Senhor e de fazer exatamente aquilo que Ele me chamou para fazer, como a expectativa das outras pessoas de que eu seja algo, ou que nós sejamos algo específico com o qual eles estão acostumados, né? Então, para a gente, isso foi um grande desafio. Para mim, foi um grande desafio. E eu nunca me esqueço que, quando a Érica veio aqui, eu já contei esse testemunho em algumas mesas de Vida Coffee. Quando a Érica veio aqui, acho que foi a última vez, ou foi a primeira vez que ela veio, não sei. Mas, quando a Érica veio para cá, ela estava contando muito sobre a experiência que ela estava tendo lá em Luxemburgo de parar, de ter tempo de fazer as coisas dela, de ouvir o Senhor no silêncio. E ela deu até o exemplo de picar o alho, que aqui nos Estados Unidos ela nunca tinha picado alho, era tudo pronto, porque ela estava sempre correndo. E ela contou isso. E ela contou isso numa mesa, de que a gente estava com as hosts. Ela contou isso numa mesa, e ela falando com aquela leveza desse novo momento que ela estava vivendo. E eu estava vivendo o extremo oposto naquele momento. Eu estava no olho do furacão, eu estava eu tenho que sentar em todas as mesas, com todas as mulheres, em todos os Vida Coffees, participar de todas as reuniões, a minha filha pequena, a minha casa. Eu estava, assim... Eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo, agora, para suprir o buraco que talvez ela tivesse deixado aqui. E aí, ela compartilhando isso com toda a leveza do mundo, aquilo que ela estava vivendo com o Senhor, eu estava sentada na mesa e aqui eu falando com Deus assim, ó.
Não é justo, né? Porque eu queria estar vivendo isso também. Eu também queria estar podendo cortar um alho, ter tempo para te ouvir, no silêncio. Ou se não cortar um alho, pelo menos dormir um pouco mais. Dormir um né? pouquinho mais. E eu falei assim, Senhor, por que o Senhor tirou ela e deu ela essa oportunidade de viver isso? E o Senhor me colocou no olho do furacão para que eu suprisse o que ela não pode fazer agora. Briguei com Deus aqui, ó. Aqui. E nessa mesma hora, mas o Senhor é muito específico, e a Érica compartilhou uma coisa, e Deus falou muito claro comigo naquela hora, ele falou assim, mas eu não pedi para você substituir a Érica. Eu não pedi para você fazer aquilo que ela estava fazendo. Na verdade, ela foi para que isso aí não acontecesse mais. Você que está me atrapalhando, querendo fazer o que eu já falei que não era para fazer mais. Isso serviu para um tempo, isso era para aquele tempo. Agora era para ser diferente. Você que está querendo fazer igual. Eu não te pedi isso. Eu chamei vocês com um filho pequeno. Eu chamei vocês com as habilidades de vocês e com as limitações de vocês. De tempo, de experiência, de tudo. Porque se vocês tentarem ser eles, vocês vão me atrapalhar. E o Senhor foi muito claro comigo aquele dia. Muito claro. E eu, obviamente, pedi perdão. E, desde então, eu tenho tentado permanecer nesse lugar. É simples, não é? Quando eu vacilo, eu estou tentando cumprir a expectativa de alguém. Quando eu vacilo, eu não estou fazendo o meu melhor para adorar o Senhor. Eu estou fazendo o meu melhor para deixar os outros felizes, para deixar os outros satisfeitos, para me deixar feliz, para me deixar satisfeita, para falar, nossa, eu consegui cumprir a agenda. Se eu vacilar, eu caio facilmente nesse lugar. Então, acho que uma coisa que eu tenho vivido muito e que eu acho que fica de lição para a gente aqui é que a gente não precisa suprir a expectativa de ninguém, nem mesmo as nossas. O Senhor é muito claro com aquilo que Ele nos chama para fazer, e Ele nos chama do jeito que a gente está agora, com o que a gente tem agora, com as 3 pedrinhas que você tem na tua mão. Davi tinha isso, 3 pedrinhas. E o Senhor chamou Davi com as 3 pedrinhas para lutar com o gigante. O Senhor não chamou o restante do exército de Israel com todas as suas armas, com tudo que eles tinham. O Senhor chamou Davi com 3 pedrinhas. Então, a gente não precisa suprir as expectativas das pessoas e nem as nossas, que muitas e na maioria das vezes são muito maiores. A gente precisa suprir as expectativas do Senhor, e Ele é fiel, porque Ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E, para a gente finalizar, o mais importante de tudo isso, e de todos os desconfortos e dos desafios, é nós permanecermos sabendo que é o Senhor que nos chamou, que foi Ele que nos entregou. Nós obedecemos ao chamado, nós obedecemos ao que Ele quer, e a gente precisa permanecer sabendo que foi Ele, não foi nenhuma situação, não foi por acaso, não foi qualquer outra coisa, mas foi Ele que nos chamou. Isso nos fortalece. Quando nós entendemos isso, que foi Ele que nos chamou, isso nos fortalece a seguir. Nos fortalece no nosso dia a dia, nos fortalece em permanecer nesse chamado, nesse cuidado, seja o que for que o Senhor te chamou. Nós temos um propósito dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, do nosso trabalho, talvez dos nossos estudos, nos nossos relacionamentos. Então, estejam disponíveis a ouvir, quando ouvir, dizer sim, e quando dizer sim, permanecer. Esse é o caminho. Eu vou compartilhar um texto sobre permanecer, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes.
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei deles. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. É confisco de bens, é tribulação. Mas nós permanecemos porque nós sabemos, nós temos a certeza que nós possuímos bens preciosos e permanentes. E que aquele que vem não demora. E a gente está fazendo isso sem retroceder. Para a gente ser salvo e levar muita gente com a gente. É isso, queridos. Obrigado por nos ouvirem. Obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui. Deus abençoe. Amém.